A próxima propriedade que nós vamos aprender, pessoal, é bem fácil, bem simples, é a largura e a altura, o width e o height. A gente viu isso até no HTML, nas aulas ali sobre imagens. Mas a gente pode determinar uma largura e uma altura para praticamente qualquer elemento. Para a gente visualizar isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos ir aqui para a nossa outra página, e nessa outra página a gente pode criar aqui uma div, com uma classe que a gente pode chamar de teste só, para a gente ter alguma coisa. E aqui eu vou especificar um parágrafo dizendo esta div vai ter 300 pixels de largura por 150 pixels de altura, certo? Então vamos fazer isso, vamos ir lá no nosso estilo, vamos colocar aqui uma classe chamada teste, né, que a gente acabou de criar, e eu vou colocar a largura, o width, de 300 pixels, px, e a altura de height 150 pixels. Então, eu especifiquei o tamanho desse meu elemento. Para a gente enxergar isso aqui melhor, eu vou colocar um fundo, vamos colocar aqui um background, e aqui eu vou colocar esse azulzinho claro só para a gente enxergar melhor. Então, eu especifiquei que esse elemento tem essa largura e essa altura. Certinho? Então, o width é para a gente colocar a largura e o height a altura. Ó, se eu colocar, por exemplo, 250 pixels, ó lá, aumentei a altura. Se eu colocar 100 pixels, diminui a largura. E o que está dentro vai se adaptar a essa largura e a essa altura que a gente determinar. O elemento vai ficar como que preso lá dentro, né? Porque eu coloquei essa tag P dentro dessa div. Então, ela vai conter dentro desse elemento, certo? Nós temos uma outra propriedade que é bem interessante, que se chama maxWidth. Assim, ó, maxWidth. Essa propriedade maxWidth, ela especifica qual é a largura máxima que o elemento pode chegar. Como se você dissesse, ó, o elemento pode crescer até esse determinado tamanho. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 800 pixels, é a largura máxima desse meu elemento. Olha só que interessante. Esse elemento chegou até o final. Se eu diminuir ele, ó, você vai ver que ele chegou até o final. Ele cresceu até o final do tamanho da tela. Mas se eu esticando a tela até passar de 800 pixels, olha o que vai acontecer. Ele para de crescer, por assim dizer, porque ele atingiu a largura máxima que eu falei, que é de 800 pixels. Mas quando eu diminuo a tela, olha só o que acontece. Como a largura máxima dele é 800, ele vai se adaptando à tela. Olha só, tá vendo? Isso aqui é bem interessante para quando a gente trabalha com dispositivos móveis, quando a gente trabalha com celulares, por exemplo, coisas com tela pequena, para a gente poder fazer elementos responsivos, que a gente chama, que é quando os elementos eles se adaptam ao tamanho aqui da janela. A gente vai entender mais sobre isso com mais propriedades CSS mais para frente, mas para você saber que existe esse maxWidth aqui, que é uma propriedade bem interessante para você estar trabalhando quando você precisa ter uma limitação do tamanho da largura e também uma adaptação para tamanhos menores da tela, beleza? Na próxima aula nós continuamos vendo as propriedades de texto. Um forte abraço e até a próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha te ajudado. Se você quiser continuar assistindo o curso, pode continuar clicando num desses cards que estão aparecendo aqui. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre programação web e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!